uma oração para elevar a tua fé, para aumentares a tua fé. Nesta oração nós vamos estudar Elias, o exemplo de Elias e como ele desenvolveu a fé dele. Nós vamos, antes de começar, orar um Pai Nosso para preparar a nossa mente, o nosso espírito, nossas almas e o nosso coração para entrarmos em comunhão com Deus, para analisarmos este exemplo. Vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele foi consolado pelo seu Deus. Elias estava correndo na chuva enquanto a noite caía. Ele tinha um longo caminho a percorrer até Jezreel, e não era mais jovem. Mesmo assim, correu sem parar, porque a própria mão de Jeová estava sobre ele. A energia que fluía pelo seu corpo, sem dúvida, era diferente de tudo o que já tinha sentido na vida. Afinal, ele havia acabado de ultrapassar os cavalos que puxavam a carruagem do rei Acabe. 1 Reis 18:46. Agora era só ele e a estrada à sua frente. Imagine, Elias correndo, com aquela chuva forte batendo em seu rosto, pensando naquele que tinha sido o dia mais emocionante da sua vida. Sem dúvida, foi uma vitória gloriosa para Jeová, o Deus de Elias, e para a adoração verdadeira. O imponente Monte Carmelo tinha ficado bem para trás, perdido na escuridão da tempestade. Foi nesse monte, que Jeová usou Elias para desferir um poderoso e milagroso golpe contra a adoração de Baal. Centenas de profetas de Baal foram expostos como impostores, perversos e merecidamente executados. Depois, Elias orou a Jeová pedindo o fim da seca que afligia a região por 3 anos e meio e as chuvas caíram. 1 Reis 18:45. Enquanto corria aqueles 30 km até Jezreel, Elias talvez tivesse grandes expectativas. Parecia que finalmente havia chegado uma hora decisiva. Acabe teria de mudar. Depois do que esse rei viu, com certeza ele não teria outra opção senão abandonar a adoração de Baal, controlar sua esposa, a rainha Jezabel, e acabar com a perseguição contra os servos de Jeová. Quando as coisas vão bem para nós, é natural ficarmos confiantes quanto ao futuro. Talvez pensemos que tudo vai continuar melhorando e que até os nossos piores problemas finalmente ficarão para trás. E não seria de admirar se Elias pensasse dessa maneira, afinal, ele era um homem com sentimentos iguais aos nossos. Mas na verdade, os problemas de Elias estavam longe de acabar. De facto, em questão de horas, ele ficaria com tanto medo, tão desanimado, que desejaria morrer. Porquê? E como Jeová ajudou esse profeta a recuperar sua fé e coragem? Vejamos, uma virada nos acontecimentos. Quando Acabe chegou ao seu palácio em Jezreel, será que ele mostrou que havia mudado? O relato diz: Acabe contou então a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e tudo sobre como tinha matado todos os profetas à espada. Note que Acabe nem sequer mencionou o Deus de Elias, Jeová. Por ser um homem de mentalidade carnal, ele descreveu aqueles acontecimentos milagrosos em termos estritamente humanos. O que Elias tinha feito? Fica claro que ele não tinha aprendido a respeitar a Jeová Deus, e como sua esposa vingativa reagiu. Jezabel ficou tão furiosa que enviou a seguinte mensagem a Elias: Assim façam os deuses, e assim lhe acrescentem mais: se nesta hora, amanhã, eu não fizer a tua alma igual à alma de cada um deles. Isso era uma terrível ameaça de morte. Na verdade, Jezabel estava jurando que ela mesma deveria morrer se não matasse Elias no dia seguinte para vingar os profetas de Baal. Imagina a cena naquela noite de tempestade. Elias é acordado, de repente, em algum alojamento em Jezreel, e ouve as palavras aterrorizantes trazidas pelo mensageiro da rainha. Como ele se sentiu?
vencido pelo medo e pela falta de coragem. Se Elias achava que a guerra contra a adoração de Baal estava para acabar, suas esperanças foram por água abaixo naquele momento. Jezabel estava irredutível. Muitos outros profetas fiéis, amigos de Elias, já tinham sido executados às ordens dela, e agora parecia que ele seria o próximo. Como Elias se sentiu diante da ameaça feita por Jezabel? A Bíblia nos diz, ele ficou com medo. Será que Elias visualizou a morte terrível que Jezabel planejava para ele? Se ele ficou pensando nisso, não é de admirar que tenha sentido medo. Seja como for, Elias foi embora pela sua alma. Ele fugiu para salvar a vida. Elias não foi o único homem de fé a ser vencido pelo medo. Muito tempo depois, o apóstolo Pedro teve um problema similar. Quando Jesus fez com que Pedro andasse com ele sobre as águas, o apóstolo começou a olhar para a ventania, então ficou com medo e começou a afundar. Mateus 14:30. Assim, o que aconteceu com Elias e Pedro nos ensina uma lição valiosa. Se queremos continuar corajosos, não podemos ficar pensando nos perigos que nos amedrontam. Precisamos nos concentrar na fonte da nossa esperança e força. Basta. O medo fez com que Elias fugisse para o sudoeste. Ele andou uns 150 km até Berseba, uma cidade perto da fronteira sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e entrou no deserto sozinho. O registro diz que ele percorreu o caminho de um dia. Por isso, podemos imaginar Elias saindo ao nascer do sol, pelos vistos sem levar nenhuma provisão. Abatido e impelido pelo medo, Elias seguiu caminhando, enfrentando o calor causticante daquela região árida e inóspita. À medida que o sol, em tom avermelhado, mergulhava no horizonte, as forças de Elias se esgotavam. Exausto, ele se sentou à sombra de um arbusto, o que havia de mais parecido a um abrigo naquela terra estéril. Desesperado, Elias orou a Jeová pedindo para morrer. Ele disse: "Não sou melhor do que os meus antepassados." Ele sabia que os seus antepassados eram apenas pó e ossos na sepultura. Não podiam fazer nada por ninguém. Elias se sentia tão inútil quanto eles. Não é de admirar que tenha clamado "basta". Em outras palavras, por que continuar vivo? Deveríamos ficar chocados de saber que um homem de Deus ficou tão abatido assim. Ficou tão abatido assim? Não necessariamente. A Bíblia fala de muitos homens e mulheres fiéis que ficaram tão tristes que desejaram morrer. Entre esses estão Rebeca, Jacó, Moisés e Jó. Hoje vivemos em tempos críticos difíceis de manejar, por isso não nos surpreende que muitos, até mesmo servos fiéis de Deus, às vezes se sintam desanimados. Se você algum dia se sentir assim, siga o exemplo de Elias. Derrame seu coração a Deus. Afinal, Jeová é o Deus de todo consolo. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Será que ele consolou Elias? Jeová sustentou seu profeta. Como você acha que Jeová lá no céu se sentiu ao ver seu amado profeta debaixo daquele arbusto, no deserto, suplicando para morrer? O relato nos dá a resposta. Depois de Elias cair no sono, Jeová enviou um anjo. Com um toque suave, o anjo o acordou e disse: "Levanta-te, come." Elias fez isso, pois o anjo tinha providenciado para ele uma refeição simples, pão quente e água fresca. Será que ele pelo menos agradeceu ao anjo? O relato diz apenas que o profeta comeu, bebeu e voltou a dormir. Será que ele estava tão deprimido que nem conseguia falar? Seja como for, o anjo o acordou pela segunda vez, talvez ao amanhecer. Mais uma vez ele disse a Elias: "Levanta-te, come." E acrescentou estas palavras tocantes: "Porque a viagem é demais para ti." Uou! Graças ao discernimento dado por Deus, o anjo sabia para onde Elias estava indo. Ele também sabia que a viagem era difícil demais para Elias fazer nas suas próprias forças. Como é consolador servir a um Deus que conhece nossos objetivos e limitações melhor do que nós mesmos. Salmos 103, 13 e 14. O que aquela refeição fez por Elias? O relato diz: "Levantou-se e comeu e bebeu, e foi indo no poder desta nutrição por 40 dias e 40 noites até o monte do verdadeiro Deus, Horebe." Assim,
como aconteceu com Moisés uns 6 séculos antes e com Jesus quase 10 séculos depois, Elias jejuou por 40 dias e 40 noites. Aquela refeição não resolveu todos os seus problemas, mas o sustentou de maneira milagrosa. Imagina aquele homem idoso andando com esforço por aquele deserto, sem estradas, dia após dia, semana após semana, por quase um mês e meio. Jeová também sustenta seus servos hoje, não com refeições milagrosas, mas de uma forma muito mais importante. Ele faz provisões espirituais. Aprender sobre Deus por meio de sua palavra e de publicações cuidadosamente baseadas na Bíblia nos sustenta em sentido espiritual. Absorver aquela nutrição talvez não resolva todos os nossos problemas, mas nos ajuda a suportar o que seria insuportável. Esse alimento espiritual nos conduz à vida eterna. João 17:3. Elias caminhou quase 320 km até finalmente chegar ao Monte Horeb, Monte Sinai. Aquele era um lugar de grande importância, pois foi ali que Jeová Deus, muito tempo antes, havia aparecido a Moisés no espinheiro ardente por meio de um anjo e onde mais tarde Jeová havia feito o pacto da lei com Israel. Ali Elias se abrigou numa caverna. Como Jeová fortaleceu e consolou o seu profeta? No Monte Horeb, Elias ouviu a palavra de Jeová, pelos vistos, por meio de um anjo. Que estás fazendo aqui, Elias? É provável que essa pergunta tenha sido feita de uma forma gentil, pois Elias já entendeu como um convite para desabafar, e foi isso que ele fez. Ele disse: fui absolutamente ciumento por Jeová, o Deus dos exércitos, pois os filhos de Israel abandonaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, de modo que só eu fiquei. E estão começando a procurar a minha alma para a tirar. As palavras de Elias revelam pelo menos 3 motivos para seu desânimo. Primeiro, Elias achava: e mataram os teus profetas à espada, de modo que só eu fiquei, e estão começando a procurar a minha alma para a tirar. As palavras de Elias revelam pelo menos 3 motivos para seu desânimo. Primeiro, Elias achava que seu trabalho tinha sido em vão. Apesar de ter sido absolutamente ciumento no serviço de Jeová durante anos, colocando o nome sagrado de Deus e sua adoração acima de tudo, Elias viu que as coisas pareciam estar piorando. O povo ainda não mostrava fé e era rebelde, ao passo que a religião falsa prosperava. Segundo Elias, se sentia sozinho. Só eu fiquei, disse ele, achando que era o único homem em Israel que ainda servia a Jeová. Terceiro, Elias estava com medo. Muitos de seus amigos, também profetas, já haviam sido mortos e ele tinha certeza de que seria o próximo. Não deve ter sido fácil para Elias admitir esses sentimentos, mas ele não permitiu que o orgulho ou a vergonha o impedissem de fazer isso. Por abrir seu coração a Deus, em oração, ele deu um excelente exemplo a todos os servos fiéis de Deus. Como Jeová lidou com os temores e as preocupações de Elias. O anjo disse a Elias para ele ficar na entrada da caverna. Ele obedeceu, sem ter ideia do que estava para acontecer. De repente, começou a soprar um vento forte. O som deve ter sido ensurdecedor, pois esse vento era tão forte que partia montes e rochedos. Imagine Elias tentando proteger seus olhos e segurando sua capa rústica de pelo que batia nele por causa das fortes rajadas de vento. Depois ele teve de lutar para manter o equilíbrio, pois o chão começou a tremer. Era um terremoto. Ele mal tinha se recuperado quando surgiu um grande fogo, forçando a voltar à caverna
para se proteger do calor intenso. O relato nos traz a atenção que Jeová não estava em nenhuma dessas demonstrações espetaculares do poder da natureza. Elias sabia que Jeová não é um Deus mítico da natureza, como Baal, que na ilusão de seus adoradores era considerado o cavaleiro das nuvens, ou aquele que trazia as chuvas. Jeová é a verdadeira fonte de todo o espantoso poder encontrado na natureza. Mas ele é muito maior do que qualquer coisa que tenha criado, nem mesmo os céus físicos o podem conter. Como tudo isso ajudou Elias? Lembre-se que ele estava com medo. Com um Deus como Jeová de seu lado, um Deus que tem todo esse imenso poder à disposição, Elias não precisava temer Acabe nem Jezabel. Salmos 118, 6. Depois do fogo veio uma calmaria. Elias ouviu uma voz calma dizendo, uma voz calma baixa. Essa voz convidou Elias a falar novamente. Então, pela segunda vez, Elias expressou suas preocupações. Talvez isso tenha feito ele se sentir mais aliviado, mas sem dúvida, Elias se sentiu muito mais consolado com o que aquela voz calma, baixa, disse a seguir. Jeová garantiu a Elias que ele tinha muito valor, como Deus revelou muitas coisas que faria mais tarde contra a adoração de Baal em Israel. Com certeza, o trabalho de Elias não tinha sido em vão, visto que o propósito de Jeová estava em andamento e nada impediria o seu avanço. Além disso, Elias ainda fazia parte desse propósito, pois Jeová disse para ele retomar seu serviço, dando-lhe instruções específicas. Que dizer da solidão que Elias sentia? Jeová fez duas coisas a respeito disso. Primeiro, ele disse a Elias para ungir Eliseu como o profeta que com o tempo o sucederia. Esse jovem se tornaria o companheiro e ajudante de Elias por vários anos. Que provisão prática e consoladora! Segundo, Jeová lhe deu esta emocionante notícia. Deixei 7.000 renascer em Israel, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e toda a boca que não o beijou. Elias não estava sozinho. Ele deve ter ficado muito feliz de saber que milhares de pessoas fiéis tinham se recusado a adorar Baal. Elas precisavam que Elias continuasse seu serviço fiel e fosse um exemplo de lealdade inabalável a Jeová naqueles tempos difíceis. Elias deve ter ficado profundamente emocionado de ouvir aquelas palavras do representante de Jeová, a voz calma, baixa. Para Elias, era como se o próprio Deus estivesse falando com ele. Assim como Elias, talvez fiquemos assombrados com as impressionantes forças da natureza evidentes na criação. Isso é natural, pois a criação reflete de forma clara o poder do Criador. Jeová ainda tem prazer em usar seu poder ilimitado para ajudar seus servos fiéis. No entanto, Deus fala conosco mais plenamente por meio das páginas de sua palavra, a Bíblia. Em certo sentido, a Bíblia pode ser como aquela voz calma baixa, se permitirmos que ela nos oriente hoje. Em suas valiosas páginas, Jeová nos corrige, encoraja e garante seu amor. Será que Elias aceitou o consolo que Jeová lhe deu no monte Horeb? Com certeza. Em pouco tempo, aquele profeta corajoso e fiel que havia lutado contra a religião falsa estava de volta à ação. Se também dermos atenção às palavras inspiradas de Deus, o consolo das Escrituras, conseguiremos imitar a fé de Elias. E nós podemos pensar nas seguintes perguntas. Que acontecimentos fizeram Elias ficar muito desanimado? Que sentimentos contribuíram para o desânimo de Elias? De que maneira Jeová consolou Elias? Como você imitará Elias se ficar desanimado? Bem, Elias sim demonstrou medo. É normal. Elias, afinal de tudo, era alguém que defendia Deus. Mas, e tu também vais reparar nisso, é que quando tu serves a Deus, tu sim, a tua vida melhora, por vezes tens mais força, mas nem sempre tudo é um mar de rosas. Nem sempre tu te encontras na tua melhor forma.
E isso é normal, isso vai acontecer, mas podes ter uma certeza, é que Deus sempre estará contigo. Deus tem todo o poder e sim colocará o seu poder para te ajudar, para te abençoar, para te capacitar, e disso tu podes ter a certeza. Tens de pedir, esperar em Deus, merecer, mas vais sim poder ter um Deus do teu lado que te ama e que te favorecerá, e que se tu o colocares também em primeiro, Ele também vai se ocupar de ti, e se tu fores leal, Ele vai também ser leal. No entanto, e sim, mesmo que por vezes isso não seja sempre o caso, e tu pecares, Deus também vai estar lá para te perdoar, para ser misericordioso contigo. Ou seja, confia que Deus é muito maior do que tu, muito mais sábio do que tu, e que tu dependes dele. Tu dependes de Deus. E esse é o bom comportamento a se ter em relação a Deus. E que grande exemplo de Elias, mais uma vez, e de todos estes personagens bíblicos. E nós vamos orar um Pai Nosso para que Deus possa fazer com que o Espírito Santo nos relembre desses exemplos e também nos capacite a que nós possamos também exercer fé em Deus, mas não só, que possamos também fazer a nossa parte nesta existência, no que diz respeito a Deus e ao seu reino. Vamos então orar um Pai Nosso, e tu podes orar comigo. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que Deus te abençoe. Até já.